Bom, então só para a gente repetir isso que a gente falou na aula passada, porque essa é uma das ideias mais importantes, né? Que cada um desses exames complementares vão avaliar a nossa via vestibular numa frequência diferente. Então, na semana passada, a gente falou do VRIT, né? Que é um exame que vai avaliar, então, a via vestibular em frequências altas, né? E hoje a gente vai falar da prova calórica, né? Que é a parte desses exames, tanto da eletro quanto da vídeo, que avaliam a função vestibular, e que é um exame que está aí numa frequência bem mais baixa, né, por volta de 0,03 Hz, inclusive uma frequência que não faz muito parte dos movimentos naturais da cabeça, né? Então, para a gente entender que são frequências diferentes. E o que esses exames vão fazer? Então, como que a gente vai realizar esses exames? A partir do estudo do movimento ocular, né? E apesar de as etapas do exame serem a mesma, a gente vai usar aqui princípios diferentes. Então, na eletroanestagmografia, a gente vai usar eletrodos que vão captar o quê? Esse potencial córneo retiniano, tá bom? A gente sabe que existe uma diferença de polaridade entre a córnea e a retina, e a movimentação disso, então, gera um campo elétrico, eletromagnético, que a gente vai captar a partir desses eletrodos. E, no caso da vídeo, a gente vai captar, então, a movimentação ocular diretamente filmando o movimento do olho, né, por meio de uma câmera de alta resolução, infravermelho, e o computador vai, então, registrar esses movimentos e transformar o vídeo num registro gráfico. E por que a gente faz esse estudo a partir, então, do movimento ocular? Né? Porque, justamente, se para o poeta os olhos são a janela da alma, para o otoneuro os olhos são a janela do labirinto. Né? Então, a gente sabe que o que gera a maioria, ou coordena a maioria dos nossos movimentos oculares, passa pela via vestibular, pelo menos, passa pelos núcleos vestibulares, tem interação com a aferência vestibular, então desordens dessa parte vão ser reflexos, muitas vezes, de problemas no labirinto, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas formas de registrar o que a gente quer. Então, como eu disse, existe um potencial elétrico entre a córnea, que é positiva, e a retina. Isso vai gerar um campo elétrico que a gente vai registrar. Como que a gente vai ver esse registro? Isso vale tanto para vídeo quanto para eletro, tá? Toda vez que a gente tiver um movimento ocular, a gente vai ter uma alteração desse campo e isso vai gerar um registro. Aqui no caso, toda vez que a gente tem um movimento ocular para a esquerda, isso aparece como uma deflexão no nosso gráfico, então vai aparecer um tracinho para baixo. Toda vez que a gente tiver um movimento ocular para a direita, a gente vai ver que vai surgir um tracinho para cima no nosso registro, tá bom? Então, aqui só para a gente fixar isso. Enquanto não tem movimentação ocular, nosso traçado fica retinho. No momento que surge um movimento ocular para a esquerda, ele vai aparecer para baixo, para a direita, ele vai aparecer para cima no nosso registro. Isso é uma convenção, tá bom? Então, todo registro para a direita vai ser um registro gráfico para cima, todo movimento ocular para a esquerda vai ser representado por um registro gráfico para baixo. E aí, o que é a vecto eletroanestagmografia? A vecto, na verdade, é uma alteração da eletroanestagmo, tá? É como se fosse uma adaptação desse princípio. Por quê? Porque normalmente, eu não sei se vocês perceberam aqui, quando a gente faz a eletro, a gente usa 4 eletrodos, tá? Então, um que vai ficar superior e um inferior ao olho, e isso vai registrar o nosso canal vertical, então os movimentos verticais dos olhos, e um canal horizontal, quando vai ficar um eletrodo de cada um dos lados dos olhos, né? Então, a gente vai ter um canal horizontal, um canal vertical, 4 eletrodos mais o terra. No caso da Vecto, é uma adaptação, porque a gente vai usar aqui só 3 eletrodos mais o terra, tá? E a Vecto vem justamente de vetor. Então, aqui nesse caso desse exame, a gente vai usar uma derivação vetorial. E como que é isso? Então, é um dos exames mais usados no Brasil, tá bom? A Vecto, por ser mais acessível, o equipamento é bem mais barato, é um dos que está mais disponíveis na maioria dos serviços, mas ele não é usado muito no mundo, tá? Inclusive, uma das empresas que fabrica isso que a gente mais usa no Brasil é daqui, então vocês não vão ver muitos estudos fora com essa modalidade. Então, a gente tem 3 eletrodos, 2 eletrodos positivos, um eletrodo negativo,
Isso vai gerar 3 canais para a gente, e não 2, um vertical e um horizontal. E como vai ser, então? Então, um canal horizontal, que é o nosso primeiro canal, que é o que a gente mais considera, tá, na análise desse exame, que é um canal que é positivo no sentido da direita, tá bom? Então, aqui da mesma forma, todo movimento ocular para a direita vai ser representado nesse canal como um movimento para cima, tá? O canal 2, ele vai, então, do olho direito, do cantinho do olho direito, em direção à testa, tá? Então, como vai ser representado nesse exame? Todo movimento que tiver para a direita vai ser positivo, para cima positivo. E o 3, o contrário. Todo movimento que tiver para a direita vai ser negativo e para a esquerda vai ser positivo, tá? Para cima também sempre positivo e para baixo positivo. Então, o que é importante a gente entender aqui? Nessa modalidade, a gente não tem um registro do canal vertical isolado, porque o que a gente vai estar avaliando é uma derivação vetorial, é uma soma vetorial de um movimento vertical mais um movimento horizontal nesses 2 canais, tá? Então, aqui a gente não tem um componente vertical puro, vai ser sempre uma somatória ou uma derivação. Então, ou uma somatória de um movimento horizontal mais um vertical, ou se só tiver um movimento vertical, ele vai sempre aparecer numa amplitude um pouquinho menor, tá bom? E na vídeo, então, a gente sabe que o que é diferente no exame é a captação da movimentação, que aqui vai ser por uma câmera com infravermelho, tá? Então, essa câmera vai captar o registro, aqui o vídeo dos olhos, e o computador vai transformar esse registro pelos cálculos numa linhazinha, num traçado gráfico, tá bom? Então, no fim das contas, o traçado que a gente recebe é muito parecido, seja obtido pela eletro, seja obtido pela vídeo, tá bom? Mas a forma de captação é diferente. E aí, quais são então as vantagens e desvantagens de um exame em relação ao outro? Tá, e aqui eu coloco da eletro mais do que da vecto. Então, primeiro, nos pacientes que têm uma ptose palpebral muito importante, é muito difícil que a gente consiga ajustar o óculos para fazer a vídeo. Por quê? Porque quando a ptose é muito importante, isso acaba cobrindo um pouquinho a nossa pupila. E a referência para a gravação do vídeo é justamente a pupila. Então, se ela não está completamente sendo bem vista fora do que a pálpebra está cobrindo, você vai ter muita interferência, muito artefato e não vai conseguir uma boa captação de sinal. Tá? Então a gente até tenta corrigir a pálpebra, puxar um pouquinho na hora de acoplar a máscara, mas em alguns casos, quando a ptose é muito importante, a gente acaba tendo que recorrer a uma eletro. Ou nos pacientes que não conseguem manter os olhos abertos no escuro, tá? Lembrar que quando a gente usa vídeo, essa câmera, ou a máscara, ela fica em alguns momentos fechadas, tá bom? Então, quando a gente quer tirar o efeito da luz e da fixação ocular, a gente fecha essa câmera, essa máscara, né? E alguns pacientes não conseguem manter os olhos abertos quando a gente faz isso, porque eles perdem totalmente essa referência de luz e de fixação. E acabam fechando os olhos, ou rolando os olhos para cima, enfim, não conseguem manter os olhos parados, tá? É um outro caso que a gente poderia usar a eletro como uma ferramenta. E quais são as desvantagens da eletro em relação a vídeo? Então, primeiro, os movimentos rotatórios, tá? Então, por quê? Nem a eletro, nem a vídeo vai conseguir fazer o registro gráfico de um movimento torsional puro. Então, como a gente viu, o gráfico ele traz dois canais, um vertical e um horizontal. Então, nenhum deles vai registrar um movimento torsional puro. Mas, quando a gente usa vídeo, por mais que isso não venha num registro gráfico, você está vendo que o olho do paciente está tendo esse tipo de nistagmo. Então, você consegue ainda assim, mesmo que isso não venha no registro, filmar esse movimento, registrar que ele existiu. Na eletro, você não vai conseguir, tá? Porque na eletro, o paciente, quando ele está com os olhos fechados, então no caso de um nistagmo espontâneo, por exemplo, você não está vendo o olho dele, né? Então, você só vai ver no exame se você estiver olhando para ele de olhos abertos. Os movimentos verticais, como eu falei, eles também são melhores avaliados na vídeo do que na eletro, sobretudo na vecto. Né? Na vecto, a avaliação dos nistagmos e movimentos verticais é muito imprecisa, tá? A avaliação da oculomotricidade, que são as outras etapas que a gente vai ver do exame, então rastreios, sacadas,
ela é muito imprecisa também na eletro, porque esse tipo de equipamento, esse software, ele normalmente não calcula exatamente os parâmetros que a gente avalia. Então, a avaliação é uma avaliação mais grosseira de quem está recebendo o exame, tá? Então, do avaliador, você vai olhar e ver se o gráfico parece bom ou não, mas ele não vai te dar um cálculo matemático preciso se aquilo está bom ou não, tá? E a presença de artefatos, né? Toda piscada vai gerar um artefato, todo movimento ocular, por exemplo, quando o paciente está de olhos fechados, que é como a gente registra o nistagmo espontâneo nesse caso, se ele fica travando a musculatura, contraindo a musculatura ao redor da órbita, isso vai gerar artefato. Então, os artefatos são uma coisa que dificulta bastante a nossa análise. Na vídeo, quais são, então, as vantagens? Como eu já disse, os movimentos rotatórios verticais. No caso dos pacientes amauróticos, então, por quê? Essa diferença de potencial córneo-retiniano, nos casos dos pacientes cegos, principalmente cegos de longa data, esse potencial se perde, tá? Então, você não consegue fazer o registro pela eletronistagmografia. Da mesma forma com pacientes com visão muito ruinzinha, então, o vozinho que já tem uma catarata muito ruim, né, quase não enxerga nada, você não vai conseguir fazer o registro dele, a avaliação dele pela eletro. Então, aqui só pela vídeo. E claro que no paciente cego a gente vai ficar restrito à avaliação só da calórica, porque o restante que necessita um estímulo visual a gente não vai conseguir fazer. Nos casos de paralisia facial, também a vídeo é melhor da gente usar. Por quê? Porque os pacientes que têm paralisia ou que tiveram e até recuperaram, eles têm aquele sinal de Bell. Então, toda vez que ele pisca o olho, o globo ocular gira para cima, né? Então, qual é o problema disso? Na eletro, toda vez que ele piscar o olho, isso vai dar um artefato gigantesco no seu traçado, você não vai conseguir ver muita coisa. E quando ele tiver de olhos fechados também, né? Vai ficar surgindo um monte de artefato. Para os pacientes que só têm um olho, então, algum acidente, enfim, por qualquer motivo só tem um olho, na vídeo você consegue isolar a captação só de um único olho, na eletro não. E a desvantagem da vídeo, na verdade, é só o alto custo e a baixa disponibilidade, tá? Para o resto, ela é o melhor exame. Então, qual é o protocolo do nosso teste? O que a gente faz quando a gente vai fazer uma eletro ou uma videonistagmografia? Então, isso varia um pouquinho de serviço para serviço, tá? Eu estou trazendo para vocês o exame, por assim dizer, o mais completo que ele pode ser. Infelizmente, não é o que muitos serviços vão mandar quando você pede. Então, a primeira parte do exame, que é fundamental, é a calibração, tá? Seja para vídeo, seja para eletronistagmografia. Por quê? Você precisa que o equipamento entenda que no registro dele, no cálculo dele, cada 1 grau que o olho daquele paciente desloca dentro da órbita vai estar representando 1 milímetro dentro daquele traçado. Porque senão, para cada paciente, isso vai representar uma coisa e você vai perder o seu parâmetro, né? Então, a primeira coisa de qualquer teste é uma calibração bem feita. Então, um exame bem feito é fundamental que tenha essa calibração adequada, tá? Como que a gente faz a calibração? Isso varia um pouquinho de equipamento para equipamento. Alguns equipamentos vão usar as sacadas para calibrar. Então, como funciona? O equipamento sabe exatamente a distância dos 2 pontinhos que ele vai mostrar para o paciente, seja por luzinha, seja projetado na tela, né? Então, ele sabe exatamente a distância em graus entre um pontinho e outro. Quando o paciente deslocar os olhos em direção a um pontinho e ao outro, ele vai, então, fazer justamente a comparação entre o deslocamento em graus e o que ele está registrando de movimento dos olhos. E aí ajustar isso para que 1 grau seja representado por 1 milímetro no gráfico, tá? Então, então, alguns fazem com sacada, outros fazem com rastreio, tá? São as duas principais formas de calibração que a gente tem do equipamento. Depois a gente vai passar para a avaliação inicialmente do nistagmo, espontâneo e semi-espontâneo. Como que a gente faz o espontâneo, então? Na eletro, o espontâneo vai ser feito de olhos fechados, porque é a forma que na eletro a gente tem de tirar a fixação ocular e a interferência da luz do paciente, né? Como o sinal que a gente capta na eletro é um sinal de campo magnético, um sinal elétrico, isso independe da pálpebra estar aberta ou fechada. O potencial córneo-retiniano existe o tempo inteiro, né? Na vídeo, a gente vai, como eu mostrei, fechar a máscara. Então, fechando a máscara, o paciente fica completamente no escuro, sem fixação ocular e sem o efeito da luz, né? Depois a gente vai fazer o nistagmo semi-espontâneo. E aqui a gente vai fazer direita, esquerda, em cima e embaixo, idealmente. Tá bom? Então, na posição primária, com fixação, e nos 4 pontos
para a gente ver se esse paciente tem algum tipo de nistagmo semi-espontâneo. Justamente porque a gente sabe que quando a gente tem um nistagmo de origem vestibular, periférica, né, ele vai se comportar de uma forma, de acordo com as leis de Alexander. Então, se o paciente tem um nistagmo periférico que bate para a direita, fase rápida, o que a gente espera que aconteça no semi-espontâneo? Que quando ele olhe na direção dessa componente rápida, esse nistagmo aumente de intensidade. Quando ele olhe na direção oposta, ele diminua de intensidade, né? Então, na direção da componente lenta. E da mesma forma, os nistagmos centrais. Um nistagmo que inverteu de direção, ou que só aparece, né, um nistagmo para cima e para baixo, enfim. Então, dependendo da característica e das alterações que esse nistagmo tem no espontâneo e no semi-espontâneo, isso vai dar pistas para a gente se esse nistagmo é central ou periférico. E as provas oculomotoras, quais são as que a gente faz de rotina? Então, rastreio, o optocinético e as sacadas, tá? As vias desses exames, dessas provas, são vias majoritariamente centrais, tá? A gente vai falar um pouquinho delas, mas aqui a gente está avaliando mais a função central do paciente. E depois disso, a gente faz as provas posicionais, e aqui nas posicionais, existem algumas que a gente faz habitualmente para todos os pacientes. Quais são? Os decúbitos lateral direito e esquerdo, eu vou mostrar direitinho como a gente faz, as torções cervicais direita e esquerda, o ROS, né, que é a extensão da cabeça, e depois o paciente sentado. Adicionalmente, se é um paciente que, por exemplo, você tem suspeita de VPPB, você pode fazer uma prova de posicionamento e registrar, principalmente com vídeo. Então, você pode fazer um DICS, por exemplo, e registrar a resposta do paciente. Então, você pode complementar com outras posições, tá? E por último, então, a prova calórica, que de tudo aqui é a principal etapa para avaliação da função vestibular propriamente dita. Então, vamos agora ver cada uma dessas etapas. Então, aqui a gente tem um registro de um nistagmo espontâneo, tá? Isso aqui é como normalmente vai vir representado na maioria dos sinais. Aqui corresponde a um canal horizontal e um canal vertical, tá? Aqui vai estar registrado, então, os movimentos horizontais, aqui os movimentos verticais dos olhos. Então, a gente vê que aqui, por exemplo, no vertical, essa linha está plana, né? Não tem nenhum registro de nistagmo. Então, nada de movimento vertical. Como que aparece o nistagmo no registro gráfico? Dessa forma aqui, olha, como se fosse essa ondinha meio serrilhada. O que ela representa? Essa parte mais inclinadinha aqui, a subida da rampa, é a componente lenta. A parte, na verdade, vertical é a componente rápida, tá? Então, a queda ou a subida é a componente rápida. E é isso aqui que vai dar a direção do nistagmo, certo? É a componente rápida que fala pra gente a direção. Então, nesse caso aqui, o que é isso? É um nistagmo para a esquerda, certo? Já que esse é o canal horizontal. E o que eu disse do canal horizontal é que todo movimento para a direita é representado para cima e para a esquerda é representado para baixo. Então, aqui, olhou para a direita, a fase lenta, olhou para a esquerda, a fase rápida. Então, aqui a gente tem, nesse caso, um nistagmo espontâneo para a esquerda, tá bom? E aqui ele dá a velocidade desse nistagmo, 7 graus por segundo. Aqui, então, são os registros mais novos. Isso aqui é o registro que é gerado a partir de uma vídeo, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vê que, olha, por exemplo, aqui esse canal é o canal horizontal, esse canal é o canal vertical, tá explicadinho aqui. E na vídeo, se você olhar, ele te dá os dois olhos separados, tá? Então, o traçadinho da esquerda é o azul, o traçadinho do olho direito é o vermelho. Normalmente, o que a gente espera é que esses dois traçados sejam iguais, como é aqui, já que os nistagmos, os movimentos oculares costumam ser movimentos conjugados do olhar, né? Então, geralmente eles são iguais, mas em algumas patologias específicas, eles podem ser diferentes, tá bom? Então, aqui no canal horizontal, a gente não vê uns nistagmos tão bonitos. Aqui pode parecer um pouquinho, alguns nistagmos para a esquerda, talvez, que ele até registrou, tá vendo? Mas a gente vê que no canal vertical isso é bem mais evidente, né? Então aqui a gente não tem dúvida que é o registro de um nistagmo, aquela ondinha serrilhada que representa justamente o nistagmo. Então, um movimento conjugado do olhar, uma fase lenta e uma fase rápida, repetido, né? Isso aqui com certeza é um nistagmo, tá bom? Então, aqui é um canal vertical mais uma vez, a gente está vendo um movimento para cima, certo? A fase rápida é para cima. Aqui não tem pegadinha, para cima é para cima mesmo, então aqui no caso, um upbeat, tá? Como nistagmo
espontâneo. Esse registrozinho aqui mostra pra gente o tempo que o olho do paciente estava fechado, tá? Então, que a máscara, na verdade, estava fechada. A gente vê que diminuiu um pouquinho a amplitude desse movimento quando a gente deixou que o paciente tivesse, então, a capacidade de uma fixação ocular e da interferência da luz, mas ele não sumiu, né? Então, que na verdade já seria um espontâneo. A gente chama de espontâneo de olhos abertos e olhos fechados, mas seria quase como que um espontâneo e um semi-espontâneo, tá bom? Aqui é o registro já do semi-espontâneo, tá? Então, a gente começa o semi-espontâneo com a fixação na posição primária do olhar, então o paciente olhando para o centro. Depois a gente faz direita, esquerda, superior e inferior. Esse é o caso daquele paciente que tinha aquele upbeat, tá bom? Então aqui, ó, o upbeat, mesmo com olhos abertos, mas olhando ainda na posição primária do olhar, se manteve. Um upbeat por si só puro já não é uma coisa que a gente espera que seja periférica, certo? Já que os nistagmos verticais puros, torcionais puros, a princípio são centrais. Quando o paciente olhou para a direita, o que aconteceu? Quase sumiu esse nistagmo. Não tem nada a ver com a componente rápida, já que a componente rápida aqui era para cima, né? Quando olhou para a esquerda, intensificou, né, esse nistagmo. E se associou ainda, parece um nistagmo horizontal para a esquerda. Quando ele olhou para cima, então na direção da componente rápida, aumentou também esse nistagmo. E quando ele olhou para baixo, diminuiu um pouquinho, tá? Depois que a gente fez, então, calibrou, fez o nistagmo espontâneo, os nistagmos semi-espontâneos, a gente vai partir para as provas oculomotoras propriamente ditas, né? Lembrando que as provas, todos os movimentos oculomotores, assim como o reflexo vestibulocular, que é um deles, eles têm por intenção manter um objeto de interesse, um objeto que está se deslocando, fixo na nossa fóvea, né? Então, o rastreio é nada mais, nada menos que isso. O rastreio vai ser, então, a gente acompanhar um alvo que está se deslocando, né? O que a gente avalia no rastreio? Então, o ganho, a simetria e a fase. O que é cada uma dessas coisas? Vou explicar para vocês. Então, aqui, deixa eu colocar meu mouse. Esse aqui é o traçado de uma Vecto, tá? De um equipamento da Contronic, que é um dos que a gente mais usa, mais tem no Brasil. Embaixo, aqui não é canal vertical e horizontal, tá? Nos movimentos oculomotores, a gente vai ver basicamente só um canal, só uma resposta. Isso aqui é o traçado do equipamento, então esse aqui é o deslocamento do alvo. O que a gente espera? Que o paciente consiga fazer um movimento dos olhos exatamente igual em amplitude e velocidade em relação ao alvo que está se deslocando, tá? Nesse caso aqui, é um rastreio praticamente perfeito. Né? E aí, o que é cada um desses parâmetros? Então, o ganho é justamente a comparação da velocidade de deslocamento do olho em relação à do alvo. A fase é justamente se os movimentos para a direita e para a esquerda são compatíveis, né? E se tem a mesma amplitude, tá? E aí, isso aqui, eu botei esses 4 traçados porque geralmente a gente classifica o rastreio, o registro do rastreio, em 4 tipos de onda. Então, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Como assim? O rastreio tipo 1 seria essa onda, essa resposta do paciente, em que a onda é praticamente igual ou igualzinha a do alvo que ele tem que acompanhar. Então, é um rastreio que você vê que o olho está se deslocando de forma suave, né? Não tem muito movimento ocular brusco, bem bonitinho, bem parecido com o que a gente espera. O tipo 2 é quando no meio desse traçado a gente tem o que a gente chama de algumas intrusões sacádicas. Então, estão vendo que, por exemplo, aqui parece que o olho está indo bonitinho, leve, como se fosse um movimento macio, suave, e ele faz uma intrusão sacádica. O que é isso aqui? Isso aqui é porque a velocidade do movimento ocular do paciente mudou, tá? Então, vinha ó, numa velocidade constante, de repente é como se ele fizesse uma sacada no meio do rastreio, tá? Fez aqui de novo. E a gente vê que geralmente essas sacadas apareceram para a direita, aqui da mesma forma. Enquanto está subindo é porque está olhando para a direita, quando está descendo está olhando para a esquerda, tá? Isso aqui tem alguma... É necessariamente algo patológico? Também não. Pode ter sido um momento de desatenção, alguma dificuldade, um paciente mais vozinho, que às vezes está mais desatento um pouquinho,
ou um paciente que chegou com sono para fazer o exame. Enfim, isso aqui não é patológico, a gente ainda considera dentro da normalidade. O tipo 3, a gente já vê que tem um monte de intrusão sacádica, na verdade, dentro do rastreio. É como se o paciente, ao invés de fazer um rastreio de fato, ele fosse sacando o tempo inteiro. Então, ele faz várias sacadas para acompanhar o alvo que está se movimentando. Isso aqui, pensando num equivalente, é como se fosse... Lembra quando a gente vai pesquisar a movimentação, as provas cerebelares, as alterações cerebelares, que tem alteração em roda dentada? É como se fosse isso para o olho. Ao invés do paciente conseguir abrir uma articulação de uma forma suave, ele vai fazendo uma roda dentada, tá? Então, vai fazendo vários movimentos sacádicos com os olhos. Isso pode ser central, tá? Pode ser uma alteração cerebelar, uma atrofia cerebelar, pode ser alguma coisa mais central. Se representar uma alteração, é central. O tipo 4 é completamente anárquico. Aqui a gente vê que o olho não está acompanhando em nada o alvo, hora ele olha para um lado errado, depois para o outro. Enfim, isso aqui com certeza é patológico e com certeza é central, tá? A via de todos esses movimentos oculomotores é uma via bem complexa, tá? Então a gente não consegue topografar exatamente onde é a lesão só por essa alteração. Por quê? A via do rastreio, por exemplo, ela vai envolver desde, né, lógico, a retina, o nervo óptico, ao córtex visual, ao campo visual temporal, posterior, depois descendo, ela vai passar pelo tronco, vai passar pelo cerebelo, vai passar pelos núcleos vestibulares, pelos núcleos oculomotores, para daí chegar até os olhos, tá? Então você vê que é uma via muito longa, você não consegue falar com certeza é lá no córtex, não dá para falar isso. A gente sabe que tem uma alteração na via, mas não tem como você topografar ela, tá bom? Esse aqui é o registro, então, a mesma coisa, o registro gráfico, mas que a gente tem da vídeo, tá? E aqui foi o que eu falei, a vídeo ela vai oferecer para a gente parâmetros muito mais precisos. Olha só, ela já traz para a gente calculado o ganho desse rastreio e a simetria dos movimentos, né? Então, o que a gente considera normal? Que esteja totalmente aqui fora dessa área achurada, que seria um ganho baixo, né? Então, nesse paciente, por exemplo, a gente vê que aqui, olha, ele conseguiu acompanhar em todas as frequências o alvo certinho, desde as frequências mais baixas até as frequências mais altas. Como que é isso? É como se o alvo fosse acelerando, tá? O pontinho que desloca de um lado para o outro vai ficando mais rápido. Então, o paciente tem que fazer um movimento ocular mais rápido também para acompanhar, tá bom? Nesse caso, é um exame normal. Você vê que em todas as frequências ele conseguiu acompanhar direitinho o pontinho que está deslocando lá na tela, tá bom? As sacadas, então. Então, o que são as sacadas? É aquele movimento rápido do olho para trazer para o seu campo visual uma imagem de interesse. Então, por exemplo, você está olhando para frente, surgiu alguma coisa que chamou a sua atenção, você vai deslocar o seu olho rapidamente para centrar a sua visão naquele ponto. É um movimento que, inicialmente, o start dele é voluntário, tá bom? A maioria das vezes. E a gente tem basicamente dois planos para fazer essa sacada. Então, um movimento horizontal e um movimento vertical. Aqui eu botei que é voluntário no sentido de o que a gente está pesquisando aqui é voluntário. É lógico que existem sacadas involuntárias, como, por exemplo, a sacada quando você tem um nistagmo, né? Essa sacada não é voluntária. A fase rápida do nistagmo, que também é uma sacada, não é um movimento voluntário. Mas o que a gente está pesquisando aqui tá? O que a gente avalia, então, nesse exame? A latência. A latência é o quê? Como que é feito o exame? A gente tem lá, então, a barrinha luminosa onde vão aparecer os pontinhos que brilham. Esse pontinho apareceu, vai ficar aparecendo da direita e da esquerda, da direita e da esquerda. A latência é justamente o tempo entre o momento que a luzinha apareceu na tela e a hora que o paciente fez a sacada, tá? Então, é o tempo entre o surgimento do alvo e o início do movimento ocular. A velocidade é o tempo que ele leva entre a hora que ele começou o movimento até atingir o pontinho certinho. Então, esse espaço de tempo a gente vai calcular a velocidade, né? Quanto se deslocou pelo tempo que ele levou. E a acurácia é se quando ele olha para o pontinho, ele consegue fixar o olhar diretamente no pontinho, ou se ele vai mais, a gente chama, né, de uma sacada hipermétrica, então ele passa o ponto,
ou uma sacada hipométrica, que é quando ele vai olhar naquele pontinho, ele não chega o olho certinho lá no pontinho, tá bom? Então, como que isso vem representado para a gente no gráfico? Desse jeito aqui. Aqui, o amarelinho é o deslocamento do alvo, tá? Então, como que eu interpreto? Então, o alvo estava paradinho, o alvo foi para a direita, ficou paradinho na direita. Depois, o alvo apareceu na esquerda, ficou paradinho na esquerda. O alvo apareceu na direita de novo, e assim por diante. Toda vez que for para cima, é porque o alvo foi mais para a direita. Toda vez que for para baixo, é porque o alvo foi para a esquerda. Em teoria, o movimento dos olhos tem que ser bem certinho, acompanhar direitinho essa sacada. A latência é o quê? Vocês conseguem ver que tem uma diferença mínima entre o amarelinho e o traçado vermelho, que aqui está sobreposto o vermelho e o azul, tá? Essa diferença mínima entre o deslocamento do alvo e o deslocamento do olho, que é de milissegundos, olha, é a latência. A velocidade vai ser calculada justamente no tempo que ele levou para fazer esse deslocamento, do zero até o ponto. Tá? E a precisão é se aqui o olho vai parar exatamente no mesmo ponto que o alvo. Então, como seria, por exemplo, uma sacada hipermétrica? É se aqui parou o alvo, o olho viesse parar aqui em cima. Tá? Uma hipométrica é se o alvo amarelinho estivesse aqui, o olho parasse aqui embaixo. Tá? E aí, mais uma vez, aqui é o registro de uma vídeo que vai trazer para a gente o parâmetro em gráfico, a avaliação certinha numérica, né? Quantificar, então, essa latência, a velocidade e a precisão. A gente considera normal se esses parâmetros são pelo menos 70% fora da área achurada. Então, desse paciente, quase 100% está fora da área achurada, é normal, tá bom? O optocinético. Então, o que é o optocinético? Inclusive, a gente chama de nistagmo optocinético, né? Justamente porque ele é composto por uma fase rápida e uma fase lenta. Então, esse aqui é uma resposta involuntária quando a gente tem um deslocamento contínuo do campo visual. Então, é quando ou o paciente está se deslocando continuamente em relação ao campo visual, como, por exemplo, num trem, num metrô, ou quando o campo visual está se deslocando continuamente em relação a ele. Então, que é como a gente usa no exame, é o deslocamento do campo visual. Então, por exemplo, um tambor girando de frente para o paciente, o campo visual se deslocando continuamente em relação a ele que está parado. Qualquer uma dessas duas situações vai provocar esse tipo de movimento oculomotor, tá bom? Aqui a gente considera que o nistagmo optocinético, esse tipo de movimento ocular, ele é gerado por uma integração entre o sistema vestibular e a via optocinética, a via oculomotora propriamente dita, tá? Então, é como se fosse uma soma das duas coisas. E também passa pelos núcleos vestibulares, tá? É por isso, inclusive, por essa interação que tem com toda a via vestibular, que é um tipo de estímulo que pode provocar náusea, pode provocar vômito, principalmente nos pacientes que são menos tolerantes, né? Os pacientes enxaquecosos, os pacientes que têm cinetose, enfim, isso pode provocar aquela náusea, aquele desconforto importante, tá? Carol, Como que tem alguém falou? sim. Tudo bem? A Oi. Sávia perguntou aqui no chat se a sacada do HIT, do Head Impulse Test, é voluntária ou involuntária? Então, a sacada, a gente tem que pensar o seguinte, o que a gente espera, desculpa, não, se vocês tiverem pergunta, pode falar, porque eu não, quando tá na mão da apresentação aqui, eu não vejo o chat. Mas então, no Head Impulse Test, a gente está testando o reflexo vestibulocular, certo? Então, assim, num paciente que tenha o reflexo vestibulocular normal, o esperado é que ele não tenha sacada. O VOR vai corrigir esse olho, certo? Essa sacada que o paciente vai gerar, porque o VOR dele é insuficiente, vai ser voluntária, vai ser para voltar para o campo visual, então voltar para a fóvea, o objeto de interesse. No caso que você falou, olha no meu nariz. Então ele vai virar a cabeça, não vai conseguir fixar o seu nariz. Depois de um tempo, ele vai gerar uma sacada voluntária para voltar a olhar no seu nariz. Então é voluntária nesse caso também. Tá? E o esperado é que ela não aconteça, na verdade. Obrigada. Beleza. Nada. Aqui a gente tem o registro do nistagmo optocinético, tá? Como que a gente vê
Esse aqui é o registro de uma Vecto, como eu falei, que é o que vai vir em 3 canais. Aqui a gente vai considerar o canal 1, já que o optocinético a gente está testando no plano horizontal, tá bom? Então, como que funciona? Como que a gente... Eu vou mandar depois os vídeos para vocês, eu não consegui colocar na minha apresentação, porque o formato do vídeo era incompatível. Ainda estou apanhando da tecnologia, gente, foi mal. Como que o filmezinho, como que a gente faz esse tipo de exame? Mas basicamente é um tambor de Barani. O que que é isso? É como se fosse a cúpula de um abajur, listrado de preto e branco, tá? Uma cúpula bem grande, listrado de preto e branco, né, em tamanhos iguais. A gente coloca esse tambor, essa cúpula na frente do paciente, ela é bem grande, então ela pega quase que todo o campo visual dele, e ela tem um motorzinho que vai fazer essa cúpula girar em torno dela mesma. Então, vai ficar passando no campo visual na frente do paciente as listrinhas pretas e brancas, né? Alternadas. Como você tem esse movimento aqui do campo visual em relação ao paciente contínuo, isso vai gerar essa resposta do nistagmo optocinético, do movimento optocinético, que é a fase lenta, no sentido que ele tenta acompanhar o deslocamento do campo visual, então ele tenta acompanhar as listrinhas, chega como se fosse no limite do deslocamento que o globo consegue fazer dentro da órbita, ele vai voltar para a posição primária, tá? Então vai fazer uma fase rápida no sentido oposto. De novo, vai acompanhar até o limite e voltar para o centro. Então, o que a gente espera é que gere esse movimento, como se fosse um nistagmo mesmo, tá? Alternando uma fase rápida, uma fase rápida para baixo, uma fase lenta para cima, aqui no caso. Então, aqui no caso, a gente está tendo um optocinético que o olho bate para a esquerda, então se a gente fosse classificar esse nistagmo, ele é para a esquerda, quando a gente testa a direita, ou seja, quando o tambor está girando para a direita, a gente vai ter um movimento para a esquerda. Por quê? Justamente porque a fase lenta vai acompanhar o movimento para a direita, a fase rápida vai sacar no sentido contrário. E quando a gente testa para a esquerda, o que a gente deveria ter aqui é um movimento bem parecido com esse, no sentido contrário. A gente vê que aqui teve até um nistagmo, mas assim, bem mais frustro, bem mais feinho. E é basicamente isso que a gente vai avaliar quando a gente recebe um exame não computadorizado, tá? Que não vai te dar a velocidade desse nistagmo. É a simetria entre um lado e outro, porque isso a gente avalia aqui grosseiramente. Então, o que a gente espera é que o paciente tenha uma resposta simétrica quando o campo se desloca para a direita e quando o campo visual se desloca para a esquerda, tá? É para elas serem parecidas. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê de bater o olho que elas são bem diferentes. Ele teve uma resposta bem pior para a esquerda, né? Isso pode tanto representar um problema central, quanto essa assimetria a gente vê às vezes nos pacientes enxaquecosos, tá? A gente pensa que a enxaqueca, como ela tem desde a dor ser mais hemicraniana, pode dar alterações assimétricas entre um lado e o outro, tá bom? Depois que a gente fez, então, a pesquisa dos movimentos oculomotores, a gente vai partir para as provas posicionais, né? E, eventualmente, se for necessário, as de posicionamento. Por que que a gente faz isso, né? Então, qual o sentido da pesquisa dos nistagmos posicionais? É justamente porque esses nistagmos, eles sensibilizam uma assimetria da via vestibular. Então, você tanto pode ter o surgimento de um nistagmo quando você faz uma dessas posições, quanto você pode acentuar um nistagmo previamente existente, tá? Então, como que a gente testa cada um? Quais são e como que a gente testa? Então, inicialmente, a gente deita, esse aqui é, no caso, uma vídeo, tá, lá do serviço. A gente deita o paciente em decúbito dorsal, horizontal, e aqui é uma vídeo, então, fechou a máscara. Então, aqui é como se fosse a pesquisa do nistagmo espontâneo, tá bom? Lá no computador, olha, fica filmando os olhinhos, bem bonitinho, a gente projeta isso numa tela grande, e o computador vai transformar, então, o movimento dos olhos num registro gráfico, né, que vão ser justamente aquelas ondinhas que a gente recebe. Então, primeiro a gente faz o registro da posição do movimento dos olhos aqui no decúbito dorsal simples. Depois a gente vai começar as provas propriamente. Então, lembra que eu falei, primeiro a gente faz os decúbitos laterais, direito e esquerdo. O que a gente está testando nesse momento? A gente está testando aqui a aferência vestibular, tá? Você vira o paciente em bloco para um lado ou para o outro. Então, cabeça junto do corpo. Você não está tendo o pescoço, não está entrando na história aqui nesse momento, não está fazendo torção do pescoço,
tá? Virou o paciente como um bloco para a direita ou para a esquerda. O que a gente espera? Se você tiver uma assimetria, por exemplo, de tônus vestibular, nesse momento podem surgir nistagmos, tá? Ou no caso, por exemplo, você tem uma VPPB de canal lateral, vai surgir nistagmo aqui. Depois que a gente fez o decúbito lateral, a gente parte para a torção cervical. Então, na verdade, a ordem é assim, a gente deita o paciente, por exemplo, virou o paciente para um decúbito lateral esquerdo. Logo em seguida, ao invés de virar ele para a direita, a gente já faz a torção cervical esquerda, tá? Por quê? Porque aqui o corpo do paciente volta e o pescoço fica onde já estava. Por que isso? Se eu não movimentei a cabeça, eu não tô tendo nenhuma aferência vestibular aqui. A cabeça já estava parada lá. Eu fiquei lá 30 segundos, 1 minuto, que seja, registrando o paciente em decúbito lateral. Então, a endolinfa aqui, ela está em repouso. Eu não tô tendo nenhuma corrente endolinfática. Depois eu peço para o paciente torcer não o pescoço, mas o corpo de volta. Então, a cabeça continuou parada. Ou seja, aqui não está entrando nada de aferência vestibular. O que eu estou pesquisando, então? Só o pescoço. Tá? Por quê? Porque a gente vê que muitos pacientes têm origem do nistagmo, da tontura, do quadro dele, num componente proprioceptivo cervical, tá? Então, aqui, essas posições, tanto a torção cervical direita quanto esquerda, vão estar pegando aqui a aferência proprioceptiva do pescoço, então, cervical, tá bom? Depois eu vou fazer o Rose, que é justamente essa extensão do pescoço, né? Você pode ou colocar uma almofadinha embaixo dos ombros para que o pescoço fique caído, ou se é um paciente mais jovem, com mobilidade tranquila, pedir que ele chegue na beiradinha da maca e bote o pescoço para fora da maca, de forma que ele vai ficar estendido mesmo, pendente. O que eu estou testando aqui? A gente tem que lembrar que isso aqui é uma provinha curta, né? A gente vai registrar por alguns segundos, então, tanto a aferência dos canais verticais, sim, aqui indistintamente, né, já que a gente está virando a cabeça reta, você não está torcendo ela para nenhum dos lados, então você está pegando aqui canais semicirculares verticais, e a parte da transição crânio-cervical, tá? Então, os pacientes, por exemplo, que têm problema na transição, como, por exemplo, Arnold Chiari, algum tumor ali de fossa posterior, pode surgir um nistagmo nesse momento, tá bom? E por último, daqui da cabeça pendente, a gente pede para o paciente se sentar de uma vez. Ele fica sentado, as perninhas em cima da maca. O que a gente está pegando nessa etapa do teste? Principalmente as alterações desautonômicas, né? Então, aqui podem surgir esses nistagmos, principalmente por uma alteração mais da parte autonômica dele. Como que vão vir esses registros? Então, aqui, por exemplo, pensando que eu fiz os 2 decúbitos laterais e veio essa resposta, tá? Isso aqui é um registro, mais uma vez, da Vecto, que infelizmente é um dos que a gente ainda tem mais disponível. Então, ó, quando eu fiz o decúbito lateral esquerdo desse paciente, surgiu um nistagmo, vamos considerar só o canal 1, tá bom? O canal horizontal aqui, que é esse azulzinho. Então, fiz o decúbito lateral esquerdo, surgiu um nistagmo, que tem componente rápida para a esquerda, para baixo, certo? Então, decúbito lateral esquerdo, um nistagmo que bate para a esquerda, então um nistagmo geotrópico. Fiz o decúbito lateral para a direita, surgiu um nistagmo batendo para a direita, né, no registro gráfico para cima, para a direita. Então, da mesma forma, um nistagmo geotrópico, que mudou de direção quando eu fiz para um lado e para o outro. Num paciente que tem uma queixa de tontura posicional, tem uma vertigem com duração de segundos, paroxística, né? O que a gente vai pensar numa VPPB? Esse seria o registro gráfico de uma VPPB, uma canalitíase do canal lateral, tá bom? Apareceria dessa forma. Então, um nistagmo geotrópico para um lado, depois para o outro. Aqui seria o equivalente, né, do nistagmo posicional de decúbito lateral. A gente pode fazer o head roll ao invés dele, que também estaria testando o canal lateral, né, apesar de ter um pouquinho da aferência cervical. Mas, de novo, aqui a gente está vendo, então, um nistagmo. A gente fez o head roll para a direita, surgiu um nistagmo agora para a esquerda, certo? Porque a fase rápida está batendo para baixo. Se alguém tiver alguma dúvida de para onde está batendo o nistagmo, gente, vocês perguntam, tá? Mas aqui no registro, em relação à linha de base, a gente vê que a componente lenta está indo para cima, então para a direita, e a rápida está indo para baixo, para a esquerda.
Então, o decúbito lateral direito surgiu um nistagmo para a esquerda, então um nistagmo ageotrópico, certo? Aqui é a mesma coisa, mudei o decúbito, fiz o head roll, ou o decúbito lateral para a esquerda. E aí surgiu um nistagmo agora para a direita, né? A fase rápida que bate para cima. Então, nistagmo ageotrópico nos dois decúbitos laterais ou nos dois head rolls. Então, aqui, ageotrópico, uma cupulolitíase. De qual canal? Direita ou esquerda? Da direita, né? Já que o nistagmo mais intenso foi no posicionamento da cabeça para a esquerda. Como é cúpulo, é do canal direito, então do canal contralateral, que o nistagmo dá mais forte. Né? Aqui na ducto, são muito parecidos os nistagmos, né? A intensidade deles, a velocidade é muito parecida. Talvez esse aqui seja um pouquinho maior. Então, se fosse bem maior, eu poderia dizer, canal à esquerda. Bom. Por fim, então, viramos paciente do avesso, vamos para a última etapa do teste, que é a prova calórica, que aqui, pensando na pesquisa da função vestibular, é a principal parte do exame, tá? Então, no que se baseia essa parte do exame é a prova calórica. Então, essa teoria que foi desenvolvida por Barani, é uma teoria importante para a gente, é o nosso único prêmio Nobel na otorrino, foi justamente para essa teoria de Barani, tá? Que descreveu, então, o princípio da convecção na prova calórica. Então, no que se baseia o princípio da convecção? Como qualquer princípio de convecção, que o aquecimento de um líquido vai gerar um movimento, porque diminui a intensidade e gera uma corrente convectiva, certo? Então, qual é a ideia? Eu vou aquecer o canal semicircular lateral, aqui a gente só está testando o canal semicircular lateral, tá? Eu vou irrigar ele com ar ou com água, então vou aquecer ou resfriar esse canal. Quando eu aquecer, o que vai acontecer? A endolinfa que está ali vai se aquecer, vai diminuir a densidade e vai subir, certo? Quando ela sobe, ela gera um movimento, uma corrente ampulípeta. Porque a gente tem que pensar os nossos canais verticais, é mais fácil de mostrar pessoalmente, né? Mas eu vou tentar mostrar pelo vídeo. Pensa que os nossos canais horizontais, eles estão dispostos nessa posição, quando a gente está com a cabeça paradinha aqui, em repouso. Quando você deita, a prova calórica que a gente faz deitada, é como se esses canais estivessem agora nessa posição. Então, o canal semicircular vai estar verticalizado e com a ampola para cima. Você aqueceu essa endolinfa, ela diminuiu de densidade e subiu em direção à ampola, tá? Então, uma corrente ampulípeta para esse canal. Que a gente sabe que para o canal lateral é excitatória, certo? Então, você vai estar excitando o canal lateral desse lado. Qual é a interpretação? Como que o cérebro interpreta isso? Qual é a situação fisiológica que acontece? Quando eu tenho uma estimulação do canal lateral? Quando eu viro a cabeça para esse lado, certo? Então, o que a cabeça interpreta? Eu estou virando a cabeça para o lado estimulado. O que vai ser gerado? Um reflexo vestíbulo ocular para o lado oposto, concorda? Então, a fase lenta vai desviar os olhos para o lado contralateral que você está irrigando a quente. Quando está irrigando a quente, por exemplo. O lado direito, fase lenta da resposta vai bater para a esquerda, vai levar o olho para a esquerda. E aí você vai ter a sacada, né, que é a fase rápida do nistagmo, que vai bater de novo para essa orelha. Então, o nistagmo, no caso da prova quente, vai bater para o mesmo lado da orelha que você está estimulando. Deu para entender? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Na prova fria, vai acontecer exatamente o contrário. Entendeu? Beleza. Então, você vai estar deitado, sua ampola lá para cima, você vai jogar agora o ar ou a água fria. O que vai acontecer com essa endolinfa? Ela vai ser resfriada, vai diminuir de densidade e vai descer no canal semicircular. Então, vai gerar uma corrente ampulífuga, tá? Contra a ampola, fugindo da ampola, que para o canal lateral é uma corrente inibitória. Então, vai gerar um VOR, é como se você tivesse o cérebro, assim, entende que você está rodando a cabeça para o outro lado. Por quê? Lembra que nossos núcleos vestibulares, eles não partem do zero. A gente já conversou disso, eles têm uma taxa de estimulação de disparo basal às células, né? Então, você diminuiu a taxa de disparo desse lado. Proporcionalmente, a taxa de disparo do outro lado ficou maior. Então, o que o cérebro interpreta, ele não interpreta um lado e o outro, ele interpreta a assimetria. Poxa, esse lado está maior, então é como se eu estivesse girando a cabeça para o lado contralateral.
Ele vai gerar, então, um VOR de resposta lenta para o mesmo lado e uma sacada para o lado oposto, tá? Então, no caso da prova fria, você irriga um lado, por exemplo, irrigando o lado direito, eu vou ter um nistagmo com um componente rápido em direção à esquerda. Então, o nistagmo bate para o lado oposto ao que você está irrigando na prova fria e para o mesmo lado na prova quente, tá bom? Vantagens aqui em relação aqui, vou trazer um pouquinho do VRIT de novo. Qual a grande vantagem da prova calórica? Apesar dela ter uma frequência bem mais baixa, né, testar outra frequência, a gente já conversou, ela testa cada labirinto isoladamente. Aqui, a resposta da prova quente do lado direito vai me trazer informação só sobre a periferia do lado direito. Eu não tenho nenhuma participação do labirinto do lado esquerdo na geração dessa resposta, tá? O que é ruim em relação, por exemplo, ao VRIT? Eu só vou testar o canal lateral. A prova quente não está avaliando aqui nem canal anterior, nem canal posterior, tá bom? Então, aqui justamente essa ideia de deslocamento da cúpula, né, essa cúpula vai fazer um movimento ampulípeto-ampulífago e gerar aí as respostas. Como eu disse, a gente pode fazer essa prova a ar ou a água, tá? A água é muito melhor, faz uma estimulação melhor do labirinto, a gente vê isso, é bem claro, as respostas são bem mais robustas quando a estimulação é a água que a ar, mas infelizmente no Brasil a gente tem maior disponibilidade dos autocalorímetros a ar. Não me perguntem por quê, eu acho que é porque deve ser mais caro para vender, devem lucrar mais com isso, porque no mundo inteiro a gente usa estimulação à água e aqui, infelizmente, hoje só são comercializados autocalorímetros a ar. Qual a única vantagem do ar? Você não pode fazer uma prova a água em paciente com otite média crônica, né? Então, quando o paciente tem perfuração, tem uma cavidade aberta, você não pode irrigar a orelha dele com água. Então, são as únicas situações que a prova a ar é preferida, tá bom? O que é importante saber? Preciso decorar todos esses parâmetros? Não, isso é para quem vai fazer o teste. Mas o que a gente precisa saber é a variação de temperatura que a gente vai usar no caso da água e no caso do ar. Então, essa variação ela vai ser sempre em amplitude igual para a prova quente e para a prova fria, justamente porque você quer oferecer um estímulo que seja igual para o quente e para o frio. Você não tem como comparar um e outro se eles são diferentes, né? Então, no caso da prova água, a gente vai fazer uma variação de 7 graus para mais e para menos, considerando que a temperatura do corpo é aí por volta dos 37 graus, a gente vai irrigar o ouvido a 44 e a 30 graus. E no caso do ar, uma variação de 13 graus, justamente porque é um estímulo mais fraco, a gente tem que fazer uma variação maior de temperatura, tá? Então, a 50 e a 24 graus Celsius. Ah, se por acaso eu fiz a prova calórica e não teve resposta, então, por exemplo, um paciente a reflexo ou com uma resposta muito ruim, por qualquer motivo que seja, uso de ototóxico, trauma, o paciente, por exemplo, paciente do implante coclear, que geralmente ele, né, além de surdo, tem uma hipofunção, enfim, não teve resposta nem na quente nem na fria. O que eu faço? Eu aumento a amplitude de estimulação desse labirinto. E aí, como não tem como eu jogar água fervendo na orelha dele, a gente vai fazer uma prova gelada, tá? Então, geralmente, no caso da água, a gente vai fazer idealmente mais próximo de 0 grau e ar, a mesma coisa, tá? Então, você aumenta a amplitude de estimulação, você dá um estímulo mais forte para o labirinto, para ver se aumentando o estímulo surge resposta. Então, fiz a quente e a fria, não teve resposta, uma opção é fazer a prova gelada. Essa é a resposta da nossa prova calórica. Bom, então aqui no registro, de novo, esse aqui é um registro de uma Vecto, que tem 3 canais, a gente vai considerar só o canal horizontal, até porque aqui a gente está testando o canal lateral, né, que só gera movimento ocular no plano horizontal. Então, fiz aqui, olha, a prova fria à esquerda, fria à direita. Na prova fria esquerda, o que eu espero é que o nistagmo bata, nas frias, que o nistagmo bata para o outro lado. Então, o que eu tenho que avaliar na resposta é, tá batendo para o mesmo lado? Tá batendo pro lado certo, né? A morfologia é bonita, é compatível com o que a gente espera? O ritmo é adequado ou tem muita desritmia? Então, são coisas que a gente vai avaliar nessa resposta, tá? Então, por exemplo, uma prova fria para a esquerda, com o nistagmo batendo para a direita. Uma prova fria para a direita, com o nistagmo batendo para a esquerda, para baixo. Então, tá certinho a direção do nistagmo. Olhando aqui, eu ainda não vi o cálculo, mas olhando a resposta do lado
direito parece um pouco maior do que a resposta do lado esquerdo, né? Isso dá pra gente bater o olho e ver. E esse lado esquerdo, ele ainda tem algumas alteraçõezinhas de ritmo, uma morfologia não tão bonita quanto essa, tá? Isso depois a gente vai ver os valores certinho, não tem como só de olhar a gente dizer. Aqui a gente tem as respostas, então, de todos os canais. Então, de todas as provas, desculpa, de todas as etapas da prova. Então, as provas quentes, as provas frias. Como eu já disse, a quente tem que bater para o mesmo lado, a fria para o lado contralateral. Então, a prova quente esquerda está batendo certinho, a prova quente direita está batendo para a direita e as frias também estão certinhas. Tá. O que a gente vai usar de cálculo? Isso o equipamento vai fazer para você. Ele vai calcular a velocidade angular da componente lenta. Tá? É isso que ele está marcando aqui, olha, são as velocidades dessas componentes lentas. Tá bom? Então, o que a gente espera é que as velocidades angulares de um lado e do outro sejam parecidas, né? Aqui estão parecidas, por volta de 30, aqui também, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aqui as duas por volta de 20 e poucos, 20, estão bem parecidas. O equipamento depois vai te dar uma média desses valores para você poder comparar certinho, tá? Aqui é o registro de uma vídeo. A gente vê que o registro é a mesma coisa, e é para ser mesmo, tá? Então, as provas, ó, quente, direita, aqui ele está trazendo a temperatura, tá? E fria, esquerda, fria, direita. Aqui, ele está dando, olha, as velocidades, as médias, como eu disse, de cada uma dessas provas. Então, a média da quente esquerda aqui foi a ar, tá vendo? Porque 50 graus. 12, da quente esquerda 17, da fria esquerda 8, da fria direita 13. Por que a gente precisa desses valores? Daqui vão surgir duas coisinhas que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o predomínio labiríntico e a preponderância direcional, que quando a gente olha parece umas coisas sem pé nem cabeça, é um cálculo horroroso, não faz o menor sentido, mas calma, porque faz, tá? Vamos entender então. Esses dois valores, vamos pensar que eles medem a diferença de resposta entre um labirinto e outro. Um mede a diferença de resposta entre um labirinto e outro, que é o predomínio labiríntico. O outro mede se o nistagmo que bate para a direita, então a quente de um lado, a fria do outro, é maior do que o nistagmo que bate para a esquerda. Então aqui eu estou, na verdade, misturando os labirintos. Tá? Eu estou avaliando a direção do nistagmo e não o labirinto. A gente considera que esses dois valores são normais se eles estão até aí por volta de 20%. Então, é normal que você tenha uma simetria de labirinto ou de direção do nistagmo de até 20%. Mais do que isso, a gente considera que é uma assimetria, tá bom? Onde isso vem? Aqui nesse caso está aqui, olha, unilateral weakness, que é o predomínio labiríntico, 2%, e a preponderância direcional, 20% ainda dentro do valor de normalidade, tá? Então, o que cada uma dessas coisas representa? O predomínio labiríntico, como eu disse, vai te dar se um desses labirintos responde mais do que o outro. Como que a gente vai fazer isso, essa conta horrorosa, mas ela faz todo sentido. Se eu quero comparar um labirinto e o outro, o que eu vou fazer? Eu vou somar a resposta quente à resposta fria de um lado, subtrair da resposta quente da resposta fria do outro. Dividir pela soma de todas elas. É só isso, essa conta horrorosa que tem no livro de vocês, tá? No caso da preponderância direcional, eu vou somar. Eu não quero saber se os nistagmos para a direita batem mais do que para a esquerda ou vice-versa. Então, eu vou somar os nistagmos que batem para a direita. Quais são eles? A quente direita, a fria esquerda. Vou subtrair dos nistagmos que batem para a esquerda. Quais são eles? A quente esquerda, a fria direita. E vou dividir pela soma de todos, tá? Então, toda essa coisa, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso parecia bicho de 7 cabeças, é só isso. Tá bom? É só parar um pouquinho e pensar. Se eu quero saber qual labirinto funciona mais, são as respostas do mesmo labirinto. Se eu quero saber se bate mais para um lado do que para o outro, são os nistagmos que batem para o mesmo lado. Só isso. Normal até 20%. Beleza? E acho que é isso.